Não alimente o seu adversário. E esse adversário a qual eu me refiro é o diabo. A vida cristã é uma batalha constante, um campo onde o inimigo da nossa alma, astuto e incansável, busca brechas para semear a destruição. O apóstolo Pedro nos alerta: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o seu adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Contudo, muitas vezes, somos nós mesmos que, por negligência, abrimos as portas para que os demônios se fortaleçam. Não os alimente com a sua apatia espiritual, insensibilidade, autossuficiência, falta de amor fraternal, companheirismo cristão, associação com pessoas infiltradas pelo maligno, heresia, medo, engano, falta de fé, falta de perdão, falta de oração, falta de santidade, falta de vigilância, distrações, sociedade com as trevas, orgulho, ou a falta de controle emocional. Cada uma dessas atitudes é como um banquete oferecido ao inimigo, um convite para que ele se assente à mesa de nossas vidas. 1. A apatia espiritual e suas consequências. A apatia espiritual é o primeiro passo rumo à ruína. Quando nos tornamos indiferentes às coisas de Deus, nossa chama se apaga e o sal perde o sabor. Mateus 5,13. Jesus repreendeu a igreja de Laodiceia por causa da sua mornidão. Assim, porque és morna e não és fria e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,16. Não alimentar os demônios significa reacender o fogo do primeiro amor, buscar a Deus com fervor e rejeitar a letargia que nos torna presas simples. 2. Insensibilidade e autossuficiência. A insensibilidade ao sofrimento alheio e a autossuficiência que nos faz pensar que não precisamos de Deus ou dos irmãos são venenos sutis. Não tenho necessidade de nada, dizia Laodiceia, Apocalipse 3,17, sem perceber sua pobreza espiritual. Quando nos fechamos em nós mesmos, rejeitando a dependência do Espírito Santo e a comunhão com os santos, entregamos terreno ao inimigo, que prospera na solidão e no orgulho. 3. Falta de amor e companheirismo cristão. Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13,35. A falta de amor fraternal e do companheirismo cristão não apenas enfraquece a igreja, mas dá ao diabo a oportunidade de semear discórdias e divisões. Onde há rancor e isolamento, os demônios dançam, pois sabem que o reino dividido não subsistirá. Marcos 3,24. 4. Associações perigosas e heresias. Associar-se com pessoas infiltradas pelo maligno e abraçar as heresias é como convidar lobos para os rebanhos. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. A influência maligna, os falsos ensinos, distorcem a verdade e nos afastam da sã doutrina, alimentando os propósitos do inimigo. 5. Medo, engano e falta de fé. O medo paralisa, o engano obscurece e a falta de fé nos desarma. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Quando cedemos a essas fraquezas, negamos o poder de Deus em nós e permitimos que os demônios sussurrem dúvidas em nossos corações. A fé é o escudo que extingue os dardos inflamados do maligno, conforme está escrito em Efésios 6,16, e sem ela somos vulneráveis. 6. Falta de perdão, oração, santidade e vigilância. A falta de perdão é uma corrente que nos prende ao passado e dá ao diabo um ponto de apoio. Efésios 4,27. A ausência de oração nos faz desconectar da fonte do poder divino, pois por muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Tiago 5,16.
Sem santidade, nos tornamos indistintos do mundo. E Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. E a falta de vigilância nos pega desprevenidos, como o servo que não espera o retorno do seu Senhor. Mateus 24, 44. 7. Distrações, sociedade com as trevas e orgulho. As distrações do mundo, prazeres, riquezas, vaidades, são iscas que nos desviam do propósito eterno. A sociedade com as trevas nos contamina, pois a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E o orgulho, que é o pecado original de Satanás, nos leva à queda. Cada um desses erros é um prato servido aos demônios, que se deleitam em nossa desobediência. Por fim, a falta de controle emocional nos torna reféns das situações. A ira desmedida, a tristeza que consome, o desespero que sufoca, tudo isso é combustível para o inimigo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26. Dominar as emoções pelo Espírito Santo é fechar a porta que os demônios desejam atravessar. Não alimente os demônios com essas fraquezas. Em vez disso, vista-se da armadura de Deus. Busque a santificação, viva em comunhão e permaneça firme na fé. O inimigo pode rugir, porém maior é aquele que está em nós. Que este seja o seu compromisso, viver de modo a glorificar a Deus e calar a boca do adversário. A vitória já foi garantida na cruz. Cabe a cada um de nós caminhar nela.